Então vamos ver se eu consigo. Só para lembrar, a Operação Cadeia Velha, nessa semana desbaratou a chamada caixinha da FETransport, ou seja, o esquema de propinas pagas por empresários ligados à Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro, aos deputados que votavam lá na Alerj, a Assembleia Legislativa do Estado, de acordo com os interesses dela, né? Por exemplo, garantindo benefícios relacionados a linhas de ônibus, aumentos de tarifas e isenções fiscais. E a empresa Agrobilara, que é da família do Pisciani, era usada, segundo os investigadores, na lavagem do dinheiro da propina, o que levou à prisão do Felipe Pisciani nessa semana e à condução coercitiva, num primeiro momento, do Jorge Pisciani. Aí agora o TRF2 decretou a prisão do Jorge Pisciani, do Paulo Melo e do Edson Albertassi, todos deputados estaduais ali com muito poder lá na Alerj. E os votos, até destaquei alguns trechos aqui dos votos dos desembargadores. O Abel Gomes justificou para a garantia da ordem pública, o Azulay Neto disse que os deputados não legislam em favor de quem os colocou lá, mas para outras empresas. Essas condutas não constituíam fatos isolados, elas se encaixavam em um padrão estabelecido há mais ou menos 30 anos. E o Marcelo Granado disse: os sujeitos não param, quem sabe as prisões possam pará-los. A história dirá o que os deputados estaduais farão com nossa decisão. Então, a Alerj é notificada, obviamente, e ela deve convocar, ela disse que não ia fazer isso hoje, a reunião, a sessão para amanhã, sexta-feira, às 15 horas. E a avaliação da Casa Legislativa sobre a determinação da prisão contra um parlamentar está prevista na Constituição. A gente falou muito disso aqui no caso do Aécio Neves, citando na ocasião o artigo 53, segundo o qual deputados e senadores não poderão ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Então, foi o que aconteceu no caso do Delcídio, por exemplo, em que a Casa Legislativa decide se vai haver a prisão ou não. Só que os desembargadores do TRF2, lá no caso do Rio, eles determinaram também o afastamento do Pisciani, do Melo e do Albertassi das funções legislativas. E isso é o quê? Isso é medida cautelar, né? E o tribunal decidiu que só a prisão pode ser submetida à Alerj, o afastamento não, contrariando de certa forma aquela decisão do Supremo em relação ao Aécio Neves. Então, mesmo que a Alerj derrube a prisão, os parlamentares continuariam afastados do mandato. Só que o pessoal da Alerj provavelmente vai usar esse precedente do caso do Aécio Neves para tentar derrubar o afastamento também. Aí vai dar um problema. Então, se fizer isso, nessa hipótese, o Ministério Público Federal deve recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e o procurador Carlos Aguiar, que é um dos 5 integrantes da Força-Tarefa do Ministério Público a atuar nesse caso, já afirmou a intenção de garantir o afastamento dos deputados com recursos às instâncias superiores do Judiciário. Isso está escrito lá numa matéria do Globo. Então, o eventual pedido do MPF a ser encaminhado ao STJ precisaria ser referendado por um procurador que atua na corte, que ainda não está definido. Quer dizer, vai ter uma baita confusão aí nesse sentido. Mas, em termos político-eleitorais, o mais importante é que o PMDB do Rio de Janeiro está implodido e isso pode ajudar os adversários do PMDB do Rio e o surgimento de novas lideranças políticas. Quem está aí como pré-candidato ao governo do Estado, potencial pelo menos, ainda sem uma definição, são Romário, Bernardinho, ex-técnico da seleção brasileira de vôlei, inclusive o César Maia também, Rodrigo Maia mesmo poderia pintar aí. Ele diz que vai tentar a reeleição como deputado federal, mas quem sabe a cúpula do DEM diz que ele pode tentar voos mais altos. Então, infelizmente, no Rio de Janeiro, a atual oposição é o PSOL. Então você tem até pedidos de impeachment do PSOL em relação ao Pezão, pelo quê? Pelo desastre do inchaço do Estado. E o PSOL defende o quê? Defende o Estado inchado. Então, meu Rio de Janeiro, infelizmente, está numa baita encruzilhada e eu espero que apareça uma opção que realmente renove o quadro político. Só uma distinção, que o tribunal vai encaminhar a Alerj, porque está previsto na Constituição a decisão sobre a prisão, mas o tribunal determinou também o afastamento. Aí entra aquele problema que a gente discutiu bastante aqui sobre o caso do Aécio Neves, que eram medidas cautelares contra parlamentares, medidas cautelares diversas da prisão, como estava escrito lá no Código do Processo Penal. Aí é a Lei Aécio. Nesse caso, a Lei Aécio vai ser usada. Nesse caso é a Lei Aécio. É por isso que eu fui contra submeter medidas cautelares diversas da prisão à Casa Legislativa, porque agora, por exemplo, você tem lá uma tonelada de provas das investigações contra o Jorge Pisciani, a Constituição diz que a Alerj pode reverter a prisão, mas o Tribunal de Justiça não pode sequer, por causa daquela decisão do STF, afastar o Jorge Pisciani do seu mandato na Alerj.
Quer dizer, piada, né? Como eu não tenho compromisso com o erro, eu estou revendo a minha posição. Você tem razão. Fantástico, Augusto. Eu acho fantástico. Estou revendo isso aí, porque pelo que aconteceu, não é possível você meter nesse negócio como é que chama? Medidas cautelares. Medidas cautelares, não é possível. Exatamente, porque ele continua lá no poder. O TRF diz que, no caso da medida cautelar, aplica-se pronto. Exatamente, aplica-se pronto. Só que daí eles podem recorrer ao Supremo com base da Lei Aécio, dizer não, pau que bate Chico, bate Francisco. Essa Lei Aécio aí. É uma loucura, uma loucura. Esse é o imbróglio jurídico que vai surgir se a Alerj decidir revogar o afastamento, que o tribunal não colocou à disposição dela para revogação. Os desdobramentos mostraram que você estava certo, na minha opinião. Muito obrigado, Augusto. Você é sensacional, a sua sinceridade, eu não tenho a sua compromisso humildade. com o erro. Não tem.